Amém? Vamos ler alguns versículos. Abram primeiramente, a paz do Senhor, meus irmãos, desculpem, boa noite a todos. No Salmo 34, verso 1, depois, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 33, e depois em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Acompanhem comigo. Todos acharam? Verso 34 do Salmo 34, 1. Hoje nós vamos falar bastante em tempo aqui, viu, meus irmãos? Já dizia o hino que as irmãs cantaram: em todo tempo eu sou teu templo. Então, vamos continuar falando de tempo. Amém? Salmo 34, 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. João, capítulo 7, verso 33, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje você vai ter a oportunidade de aprender do tempo, porque o tempo é precioso para Deus. Irmão Genésio orando pelo ofertório e também aqueles que estão doentes, aqueles que estão em casa, acamado, não têm condições de chegar ao templo do Senhor. Queria tanto estar aqui, irmão, mas estão impossibilitados devido à sua enfermidade. Vamos orar em nome do Senhor. Irmão Genésio. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos veras alegres, irmão, nessa noite. Está na casa do Senhor para adorar assim, magnificar a beleza da sua santidade. Glórias a Deus. Vamos orar pelo dizimista, ofertante da casa do Senhor nesta noite, né? Para que Deus assim venha suprir as necessidades, para que Deus venha abrir a porta, né? Poderosamente, para que Deus também venha suprir na vida daqueles que têm o desejo de contribuir e não podem no momento, mas o Senhor, Ele tem a chave que dá em todas as portas, irmão. E através da minha e da sua oração, com certeza, Deus fará o milagre, abrindo a porta e suprindo as necessidades daqueles que têm o desejo de ofertar na sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos na Tua presença, Pai, nesta noite, Te adorando, Te magnificando na beleza da Tua santidade, Pai, neste lugar, nesta casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, aleluia, o Teu servo nesta noite, que irá se expressar na Tua palavra, Pai. Tu és o dono da palavra, Senhor, Tu és o poder, a palavra é Tua, Senhor. Então não abrir e fechar a boca do Teu servo nesta noite, que Tu possa conduzir a palavra, dar direção nesta noite, Senhor, para o coração da Tua igreja, do Teu povo neste lugar. Abençoa o dizimista, Pai, os ofertantes da Tua casa, vai abençoando poderosamente, abrindo as portas, Senhor, fazendo fluir para a glória do Teu nome, Senhor, suprindo todas as necessidades, Pai. Em nome de Jesus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmã Elaine está aqui, irmã Elaine Crispim. Tem oportunidade de louvar o Senhor, pode ser? Muito bem, venha em nome de Jesus
E a igreja fica glorificando o nome do Senhor. Vamos ouvir este hino para a glória do nosso Deus. Logo após o regional em família, após a irmã, 2 hinos, 2 números, tá bom? A igreja está muito calada. Vamos dar glória a Deus, minha gente. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua boca e vamos louvar. Jesus está escutando vocês. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Muito bem. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Porque Ele é bom. Vamos adorar o nome do Senhor, que Ele é grande. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Está em suas mãos o começo e o fim, o começo e o fim. 3 se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro.
Meu Deus é grande. Não, pouquíssima gente que falou. Eu quero ver todo mundo dizendo em voz alta, em bom som. O meu Deus é grande. É verdade, o nosso Deus é grande. Meus queridos irmãos, o regional vai cantar, mas antes eu quero apresentar aqui alguns irmãos que estão nos visitando. O irmão de Rômulo, por favor, fica de pé aí. A mãe de Regiane, irmã Regiane, por favor, fica de pé com seu filho. É filho, por favor, fica de pé. Estão nos visitando. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Tem mais alguém que nos está visitando hoje? Mais alguém ali aí na parte de trás? Tem alguém que está nos dando o prazer de estar conosco? Muito bem, vamos dar um bem-vindo para aqui para mãe e filho. Diga comigo, quem? Casal ali, por gentileza, fica de pé. Vocês aí, ficam de pé. Muito bem, seja bem-vindo, viu? Aqui é a casa do Papai do Céu. Muito obrigado, vamos dar um bem-vindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, diga aí. E voltem sempre, muito bem. Regional, 2 hinos, 2 números, e logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus, vinda do céu, para o meu e o seu coração. Som. Amém, a paz do Senhor, igreja. Eita Jesus, estão cansadinhos, né? Dia puxado, mas vamos dizer com muita alegria, a paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Existem momentos, queridos, como numa ilha, por favor, existem momentos que estamos bem atribulados, né? E parece que estamos cercados por muitas águas e sem saída, numa ilha, né? Mas aí a mão do Senhor vem sobre nós, nos resgata dessa ilha e nos dá livramento, e nos dá saída. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor. Alguns irmãos não puderam hoje, enfermidades, não é? A enfermidade está assolando aí muita gente e vamos orar por eles, né? Para o Senhor trazer saúde. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, a esperança não existe mais. Você sente a escuridão descer, o seu rosto já não brilha, está cercado em toda direção, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E aí, onde estão os teus amigos? Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só, mas há um que não nos deixa, mesmo quando o sol não brilha. Você está sofrendo tanto,
você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Aleluia, aquele que resolve todas as coisas. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia, glória a Jesus. Então, se existe um pouquinho de fé, há esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Deus resolve o teu problema. O seu problema resolve o nosso problema. São muitas situações que enfrentamos no dia a dia, não é? Batalhas, adversidades que vêm para realmente, às vezes, nos derrubar. Mas Deus resolve o meu e o teu problema. Quem crê nisso vai cantar conosco. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se o seu grande problema e falta veste em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Cante de novo. Deus resolve. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Aleluia. Deus resolve o seu problema. Aleluia, Deus ainda é Deus. E Ele está aqui para resolver o meu e o seu problema. Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus vinda do céu, na instrumentalidade do pastor da igreja, pastor Eliezer. Fique com seus ouvidos bem atentos e veja o que Deus vai dizer para mim e para você. Pastor Eliezer, por gentileza, chega até aqui.
Amada igreja, a paz do Senhor. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série que estamos ministrando aqui em Candelária, onde estamos falando sobre a mordomia cristã. Hoje é a segunda edição e nessa ocasião nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. Amém? Vamos aprender como ser administradores desse dom que Deus nos dá, essa graça que Deus nos dá, que é o tempo. Na próxima edição, nós vamos falar sobre a mordomia das finanças, dentro desse mesmo aspecto da mordomia cristã, que essa mordomia cristã ela é bem abrangente. Como os irmãos percebem, é muito abrangente. Então, para dar início à mensagem, eu gostaria de ler com vocês, no livro Evangelho segundo Mateus, por favor, abre Mateus, capítulo 25, na parábola dos talentos, versículo 14. Amém? Encontraram? A parábola dos 10 talentos, ela diz o seguinte, diz a palavra a partir do versículo 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Fez uma viagem, passou o tempo. No tempo de voltar, tendo ele partido o que recebeu 5 talentos, negociou e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, seja 100%. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles seus servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Aquele que ele tinha deixado 5, né? Trouxe mais 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me quantos, igreja? 5. Olhe para a minha mão. 5. A sequência é 5, 2 e 1, ok? Aquele que entregou 5, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que granjeei com eles. Ou seja, ele trabalhou e ganhou mais 5. Digamos, botou no banco e granjeou e negociou, fez alguma coisa. Se fosse na época do Banco do Brasil, tinha procurado o Ricardo, ou então nosso irmão Michael. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. De igual maneira, aconteceu também com o de 2, quando chegou a vez do de 1, ele disse: Senhor, eu imaginei que o senhor ia me cobrar caro, o senhor ceifa onde não planta, o senhor é rígido demais. E eu tive medo, fiquei abismado. Sabe o que é que eu fiz? Eu escondi o talento, cavei um buraco lá, botei os talentos, guardei, e aqui está, Senhor, o talento que tu me deste. Deu de volta, e aquele homem foi punido porque não granjeou. Ele não foi um servo bom, como aqueles que granjearam 5 e o outro que granjeou 2. Ou seja, o Senhor vela muito, Deus, aqui a moral da história, a moral da parábola é que o Senhor, Ele vela muito por aquele servo que granjeia, que considera o dom, que considera o talento que Deus nos tem dado. E um dos dons e um dos talentos que o Senhor nos tem dado é justamente o tempo. O que estamos fazendo com o tempo, na qualidade de mordomos que somos. Aqueles homens foram como mordomos, foram como administradores do seu senhor. E aqueles 2, no caso o de 5 e o de 2, eles trabalharam e, enfim, valorizaram o talento, valorizaram a oportunidade de ganhar mais. Mas aquele que temeu, então, simplesmente ele enterrou, não valorizou. Olhando pelo aspecto do tempo como dom, como se fosse um talento, nós temos que valorizar bem aquilo que Deus nos tem dado. E aí a grande pergunta que não quer calar é: o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos tem dado? Já dizia uma irmã que é auxiliadora e eu conhecemos lá na Venezuela, a irmã Lília,
ela era regente do coral, e ela dizia: o tempo vale ouro. Há coisas que podem voltar atrás, né? Mas existem coisas que não voltam atrás. Uma coisa que, por exemplo, não volta atrás é um tiro disparado. Atirou, esqueça, você pode atirar de novo, mas nunca será o mesmo tiro. Oportunidade perdida, não volta atrás. Se Deus te deu uma oportunidade e você perdeu, vai pegar um avião, chegou atrasado, perdeu o voo. Você pode perder a oportunidade, você pode ter uma outra oportunidade, num outro lugar, numa outra situação, para um outro avião, mas aquele avião, naquele horário, você já não pega mais, não é isso? Então, oportunidade perdida não volta atrás. Palavra dita não volta atrás. Você pode até se retratar, pode querer remediar, mas já disse, está dito. Não é verdade? A pessoa diz uma coisa, depois quer remediar, quer se retratar, parece que fica até pior. É melhor ficar calado e não dizer mais nada, porque palavra dita não volta atrás. E tempo transcorrido, esse não volta atrás. Faz mais ou menos 2 ou 3 minutos que eu comecei a falar. Esse tempo tá transcorrido, ele não volta mais. Eu vou começar agora um novo tempo, mas aquele tempo já passou. Então o tempo vale ouro. Diga comigo: o tempo vale ouro. Agora diga com poder, diga com power: o tempo vale ouro. Amém. Por isso, diga, por isso eu tenho que administrar bem o tempo. Se nós parássemos para pensar, nossa vida, assim, com 15 anos de idade, foi ontem. Faça uma retrospectiva aí rápida. Ontem passou, né? Então, queridos, temos que administrar bem esse tempo, porque ele passa rápido, a vida é fugaz, é ligeira, é efêmera, inclusive é efêmera. Temos que aproveitar bem aquilo que Deus nos tem dado, que é esse dom tão lindo que é o tempo. O que estamos fazendo na nossa ociosidade? No tempo livre, o que é que eu faço? Temos que estar muito atentos para aproveitar bem, inclusive no tempo livre, inclusive na nossa ociosidade. O que fazer? Algo proveitoso precisamos fazer. Dentro da perspectiva de Salomão, sobre o tempo e o seu propósito, ele disse em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Ele disse que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo também de deixar de abraçar. Há tempo de amar, há tempo para todas as coisas na vida. Cabe a mim e a você discernir qual é o tempo das coisas acontecerem. E Deus nos mostra, Deus nos revela, não é? O tempo das coisas. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, as coisas acontecem. Não é verdade? Acontece e cai como uma luva. Mas tem coisas que você pede a Deus, não chegou o tempo, aí você tem que esperar. Agora tem coisas que você tem que administrar. Tem tempos que você tem que administrar. O seu tempo, o nosso tempo, a nossa agenda, estamos administrando bem? Quando acordamos pela manhã, você está administrando bem? Você já projeta o seu dia? Você projeta na noite anterior o que você vai fazer no dia seguinte? Ou você é daqueles que dormem e deixa as coisas acontecerem, deixa a coisa andar e as coisas vão acontecendo naturalmente? É certo que nós não temos o controle da nossa vida na mão, mas nós podemos, dentro da nossa limitação humana, fazer uma agenda, tentar cumprir aquela agenda. Muito bem, então é nossa responsabilidade identificar e valorizar o tempo que Deus nos concede. Temos que valorizar. Ou você é daqueles que vai para a porta de casa, chama a vizinha. Hoje Natal não se faz mais isso, né? E aqui em Candelária então não se faz mais. Até pouco tempo eu vi umas vizinhas conversando ali. Ela, muito inocente, não sabia o risco que estava correndo. Conversando na porta de casa, qualquer conversa, qualquer futilidade, talvez até tricotando, conversando a vida dos outros, não é? Mas nós que somos cristãos, nós não podemos mais viver perdendo tempo. Nós não temos o luxo, não podemos nos dar o luxo de perder tempo. Hoje vocês optaram por vir à igreja e eu parabenizo vocês por isso, porque estão otimizando o seu tempo, estão valorizando o tempo que Deus tem lhe dado. Pode avançar, Lucas. É Lucas, né, que está lá em cima? O alerta do apóstolo Pedro, a perspectiva de Deus sobre o tempo e a responsabilidade do ser humano. Pedro, o apóstolo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, ele diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então esse tempo nosso,
cronometral, o tempo do cronômetro, o cronológico, ele é um tempo para nós, mas para Deus, Deus é eterno. Então um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, mas isso não quer dizer também que a gente vai viver a vida relaxadamente, amém? Dentro desse propósito de Deus, quando Ele quer fazer uma coisa em um dia, Ele faz, e às vezes o tempo dele demora um pouquinho, e nós temos que aprender a lidar com isso também. Adiante, amado. Enquanto podemos nos sentir pressionados pela urgência do presente, o Senhor tem uma visão eterna e cuidadosa de cada momento. A visão de Deus é eterna. Essa perspectiva nos chama a responsabilidade de usar sabiamente o tempo que Ele nos concede. Eu paro, volta só um pouquinho, querido. Eu paro nesse aspecto aí da urgência nossa e a urgência de Deus, né? Nós queremos que as coisas aconteçam rápido, muitas vezes, e às vezes Deus também tem pressa conosco. Deus já disse para você que tem pressa com você em algum momento? Eu escutei da boca de uma profetisa lá em João Pessoa, a irmã Marli Barreto, eu acho que vocês conheceram aqui, ela deve ter vindo pregar aqui em algum momento, quando Deus estava me chamando para fazer a obra, eu muito jovem ainda, líder de jovens lá em Conjunto Pirangi, auxiliar de trabalho ainda, aí o Senhor, usando a serva dele, disse assim: tenho pressa contigo, tenho pressa, tenho urgência contigo. E de fato, a partir daquele tempo ali, as coisas se aceleraram na minha vida ministerial, e o Senhor cumpriu aquilo que Ele tinha nos falado, porque Deus também é um exímio administrador do tempo, e quando Ele tem pressa, Ele sabe como fazer, Ele acelera o processo. E eu quero dizer para você nesta noite, que Deus pode acelerar o processo dele na tua vida, aquilo que você está esperando, talvez pensando já em desanimar, no tempo de Deus a coisa vai acontecer, e quem sabe o Senhor vai acelerar o processo, porque Ele tem pressa com alguém nesta noite. Deus tem pressa com alguém nesta noite. Deus vai fazer, e vai ser rápido, quando você menos esperar, Deus vai fazer. Queridos, mas o foco é a nossa administração do tempo. Sabemos que Deus administra muito bem. Então essa perspectiva nos chama a responsabilidade de utilizarmos sabiamente o tempo que Ele nos concede. Cada dia, Júlio, eu peço ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para administrar o tempo que Tu tens me dado. Precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento de como aproveitar o tempo. Tem coisas que precisamos fazer, e tem que fazer rápido, e tem coisas que você também tem que esperar. Tem situações que você tem que dar tempo ao tempo, não é? Os mais antigos diziam: dê tempo ao tempo, que isso vai se resolver. E é verdade, há coisas que precisam maturar, há coisas que precisam amadurecer. Temos que muitas vezes colocar alguns problemas na gaveta e esperar ali um tempinho, até que seja amadurecido, e no tempo de Deus, aquilo vai sair da gaveta, e Deus vai resolver da melhor maneira possível. Adiante, querido. Então, o perigo do desperdício do tempo e da procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é você deixar para depois, adiar, postergar, tocar com a barriga, deixa para depois, agora não. E isso se torna um hábito muitas vezes, e passa a ser quase que uma doença psicológica e crônica. A pessoa nunca resolve a coisa que tem que resolver. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, a carteira de motorista está vencida, e você sabe que está vencida, mas você corre o risco de levar uma multa, aí procrastina: amanhã sim, hoje não, depois, não tenho o dinheiro agora, depois eu vou, enquanto o guarda não pega. Quando o guarda pega, que multa, ai meu Deus do céu, a carteira, vou lá no Detran e renovo a minha carteira, não é assim? Aí vem agora, estamos na época do imposto de renda, aí deixamos, desde o ano passado, sabemos que tem que fazer, aí vai, quando chega no dia 31, aí os contadores ficam com uma mão na cabeça, porque 90% dos brasileiros vão fazer a declaração de última hora, porque procrastinou e deixou. E alguns não vão para o contador, aí inventa de fazer de última hora sozinho, erra, paga mais caro, porque cometeu um erro, deixou para lá alguma coisa, omitiu um dado que não podia omitir, e termina então pagando caro por causa da procrastinação, porque não administrou bem o tempo. Às vezes nós pagamos muito caro, porque nós não administramos bem esse dom que Deus nos dá, essa dádiva que Deus nos dá. Quantos minutos, quantas horas, quantos anos de vida Deus nos dá,
parece até que quando a gente nasce, Deus nos diz assim: você vai ter 70 anos para viver. Administre aí esses 70 anos. A outros ele diz: você tem 15 anos de vida. Ele não vai dizer, claro, mas está lá, escrito. Nos umbrais da eternidade está lá. 15 anos de vida, 30 anos de vida, 94 anos de vida. O que é que você vai fazer com esses 94 anos de vida? Aquela história das jabuticabas. Arimateus conta que uma certa pessoa disse que é como se a vida fosse assim um bocado de jabuticaba, né? Se eu bem memorizei a história, se eu inventar, você depois me corrija. Uma vasilha com várias jabuticabas. E as pessoas começam a comer aquela jabuticaba, e parece até que come tão rápido, né, Arimateus? Mas quando falta 10 jabuticabas para comer, aí você começa a comer lentamente, e degustando, e saboreando, porque só tem 10. E assim é a vida também. Quando temos 15 anos, parece que a vida é eterna, e não administramos bem. Aí quando a gente dobra já o gráfico da vida, que chega a 50 anos, aí a gente começa a perceber: opa, está declinando, não é? Estamos amadurecendo, as jabuticabas estão acabando, e eu tenho que agora viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, administrando bem esse tempo que Deus nos tem dado. Por isso que, olhando para os jovens aqui, eu me lembro de Salomão. O que é que Salomão diz? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento. Então temos que estar muito atentos quanto ao tempo, porque o tempo é fugaz, ele voa rápido. Ontem eu ainda tinha cabelo preto, hoje eu tenho cabelo grisalho e alguns já brancos. Então é isso, temos que administrar bem. Então, qual é o perigo desse desperdício do tempo? Às vezes desperdiçamos, nos damos o luxo de ficar em casa igual o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, tranquilo, não queremos fazer nada. É certo que às vezes precisamos recarregar as baterias, é certo que muitas vezes precisamos descansar um pouco, dormir um pouquinho, mas não muito, para não cair na preguiça. Enquanto eu estou me espreguiçando em casa, alguém está fazendo algo proveitoso. Se você que está se preparando, por exemplo, para entrar na universidade, enquanto você está dormindo, o competidor está crescendo, está avançando, está se preparando, está se condicionando para, não é, justamente ganhar a batalha do vestibular. Então temos que administrar bem o tempo. A exortação de Jesus sobre a prioridade do reino de Deus, nós vamos ver sobre isso, e o perigo da procrastinação, segundo Salomão. Adiante, Lucas. Jesus diz assim, ele nos exorta em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que administrar o tempo sempre com esse olhar, sempre com essa mirada de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus nos ensina a priorizar as coisas eternas, buscando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo a forma como utilizamos nosso tempo. Então, busquemos as coisas eternas, vamos sempre ter isso em mente. Aqui nós estamos de passagem, né, Luciano? Estamos de passagem. Quantos anos? Não sei. Hoje eu estou com 58, eu não posso garantir que amanhã vou estar vivo. Eu tenho que buscar as coisas eternas, eu tenho que garantir meu lugar lá na eternidade. Nós temos que lutar e garantir, se podemos fazer alguma coisa, né? Sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário e ele conquistou tudo, mas algo depende de mim. Toque assim em você mesmo, diga: algo depende de mim. Vai depender do tempo que você está fazendo. O que você está fazendo com o seu tempo? Enquanto estamos aqui, existe alguém hoje usando ou mal usando o seu tempo. Quem sabe num antro, num prostíbulo, outros estão numa festa por aí, outros estão simplesmente deitados numa rede. E vocês estão aprendendo aqui agora. Vocês estão investindo bem no seu tempo, o seu tempo. Jesus nos ensina a priorizar as coisas eternas, buscando a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a forma como estamos utilizando o nosso tempo. Adiante. Então, a procrastinação nos afasta da produtividade. Eu deixo de ser produtivo. A produtividade e o cumprimento dos propósitos de Deus. Então Deus tem um propósito na vida de cada um de nós,
E quando eu procrastino, quando eu deixo para lá, eu estou indo de encontro, ou eu estou indo contrário à produtividade. Eu posso ser mais produtivo e não sou. Podia ter feito muito mais hoje, não fiz, digamos. E também estamos contra o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes Deus me disse, tenho pressa contigo, naquela palavra que eu lhe falei ainda há pouco. Aí Ele me deu algumas coisas para eu fazer. Entra na palavra, ora mais, busca mais e etc. Se eu não tivesse feito isso daí, o propósito de Deus era ter pressa comigo. E se eu não tivesse feito isso, o que foi que eu fiz? Me matriculei de cara na STADEB. Busquei ter uma vida de oração, me meti mais na palavra, e assim Deus cumpriu o propósito dele. Mas quando eu procrastino, aí eu diria assim, não, eu estou muito jovem ainda, não vou fazer o curso de teologia agora não, vou deixar para lá, depois eu faço. E aquela coisa fica na mente da pessoa. Você precisa se matricular na STADEB, e você procrastinando, deixando para depois. Chega um belo dia que a oportunidade chega para você, eu não tenho o curso de teologia. Por quê? Porque procrastinou, postergou, adiou, deixou para lá, tocou com a barriga, perdeu a oportunidade. Por quê? Porque não administrou bem o tempo. Provérbios 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do frio. Está fazendo frio, não vai trabalhar. Pelo que mendigará no tempo da cega, e nada receberá. Não plantou, como é que vai cegar? Como é que vai colher? Por quê? Porque no tempo de plantar, no tempo de semear, ele não semeou. Não, depois, passou o tempo do plantio, chegou o tempo da cega, aí Salomão diz, o preguiçoso não lavrará por causa do frio. Está fazendo frio, não vou sair não. Pelo que mendigará no tempo da cega e nada receberá. A vizinhança todinha, os fazendeiros, todo mundo vai colher, vai cegar. Mas o preguiçoso, que estava lá com frio, não saiu porque está chovendo, não saiu. Sempre tem um porém, sempre tem uma desculpa. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Não é daqui não, é lá do outro lado, né? Candelária não tem desse não. Mas tem gente assim, sempre tem uma desculpa. Lá em nós, dizia, a desculpa do amarelo é comer barro, né? Então a desculpa do preguiçoso, sempre ele tem uma desculpa. Fez isso? Não, eu não fiz porque está fazendo frio. Foi trabalhar? Não foi por quê? Porque está fazendo calor. Tem um leão na rua, eu vou citar esses versículos, eu acho que está lá na frente, né? Muito bem, então sempre tem uma desculpa para aquele que está procrastinando. E às vezes, irmãos, isso se torna uma conduta. E eu lhe aconselho o seguinte: se você é desse que deixa tudo para depois, procura estudar mais sobre esse tema, procura estudar mais sobre o que é a procrastinação e como melhorar, o que fazer, porque sei que pessoas sofrem com isso. Isso não é agradável, você fica perturbado, há uma perturbação, aquela coisa que fica no seu juiz dizendo, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, e vai, não é isso? Então, uma das dicas é a seguinte: qual é o benefício que você vai ter se você resolver logo? E qual é o malefício, ou qual é a punição que você vai ter se você não fizer? Vai pagar multa, enfim, tantas coisas que podem acontecer. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho benefícios, então eu vou fazer logo. Por quê? Porque você tem uma restituição para receber, digamos, já que estamos falando de... E aí você fica com a sua consciência tranquila. Isso nos dá um prazer tão grande, pelo menos em mim dá, quando eu cumpro com os meus deveres, quando eu cumpro com a minha obrigação. Hoje, quinta-feira, dia de doutrina, é obrigação do pastor pregar. Eu poderia ter chamado um pregador de fora, dar uma oferta para ele, mas eu digo não, o papel é meu, a responsabilidade é minha, Deus me chamou para isso, tem um grupo de ovelhas precisando me ouvir, vou me condicionar, vou me preparar, vou orar, vou buscar o Senhor, Deus me dará a palavra e eu vou resolver o problema. Agora, se eu tivesse ficado em casa, eu deixo Natanael lá tranquilo, Natanael vai dirigir, eu boto o Bruno para pregar. Não, queridos, Bruno pregará do outro dia, mas Eliezer é o dia de hoje. Então, portanto, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus te comissionou para fazer alguma coisa, levante-se, faça bem feito. Concorda comigo? Levante a mão e diga amém. Salomão ilustra como a procrastinação pode nos levar a perder oportunidades e colher consequências indesejáveis, muitas vezes. Adiante.
evite adiar, evite postergar o que precisa ser feito. Haja com diligência e sabedoria. A diligência e a sabedoria pertencem aos fortes, pertencem aos vitoriosos. Você conhece alguém vitorioso na vida? Já viu alguém crescer na vida? Essa pessoa, ela foi diligente, essa pessoa soube utilizar bem o seu tempo. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, eu ia tentar engenharia mecânica, na UFRN. Saído de uma escola pública, o que é que eu fiz? Me matriculei em um cursinho, fui fazer cursinho, trabalhava na Brasnox, quente o ambiente de trabalho, na produção, cortando chapa de aço inox. Quando eu ia para o almoço, tocava a sirene para ir para o almoço, nós íamos almoçar, eu almoçava, comia rápido, mal comia, descia para o lugar onde eu trabalhava e lá tinha uma bancada de trabalho, Roberto. E sabe o que eu fazia? Pegava o livro de física, eu me deitava porque estava cansado de uma manhã trabalhando, mas eu botava o livro de física, já tinha feito um suporte para o livro, e eu deixava o livro aberto, e eu deitado ali, enquanto repousava um pouco o corpo, mas com a mente eu estava estudando, me preparando para o vestibular. E estudei tanto que um dia eu estava dormindo, a auxiliadora me disse que eu terminei sonhando que estava fazendo vestibular. E no sonho que eu tive, eu dizia o teorema de Pitágoras: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, de tanta gente estudar, eu terminava estudando, até dormindo, eu recordava aquilo que tinha. Agora, por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer uma prova para o vestibular. E sabe o que aconteceu? Deus me ajudou e eu passei em 4º lugar no curso de engenharia mecânica na UFRN. Da Brasnox, saí com a cabeça raspada, um gorro azul. Foi quando surgiu a prova na Petrobras. Saí da Brasnox para a Petrobras, com a cabeça raspada e matriculado no curso de engenharia mecânica. Por quê? Porque aproveitei o tempo. Estudava até no ônibus. Quando eu vinha de lá da Zona Norte, que eu morava para lá, com a minha esposa, a auxiliadora, morávamos lá um tempo. E aí no ônibus, enquanto os colegas estavam fofocando, estavam brincando, eu estava lá com o meu livrinho de matemática, aprendendo para poder fazer a prova, e por isso que Deus me ajudou. Deus não vai ajudar as pessoas simplesmente porque Ele é bonzinho e quer usar de graça e de misericórdia. Às vezes é assim, às vezes Deus usa mesmo sem merecer. Mas via de regra, Deus abençoa aqueles que administram bem o seu tempo. Então nunca deixe para amanhã. E procrastinar é isso daí. Amanhã eu faço, depois eu faço. Adiante, querido. Pode adiantar, Lucas. Diz o preguiçoso, o versículo que Ricardo citou: um leão está no caminho, um leão está na rua, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Então o preguiçoso diz assim: eu não vou sair hoje não vou entregar meu currículo hoje não, porque tem um leão lá na rua. O que é que ele faz? Vai se deitar. Aí dorme, um pouquinho para dormir, aí se levanta, lancha, enche a barriga, depois volta de novo. Não, o leão está na rua. O pai manda estudar: meu filho, saia para trabalhar, vá para a universidade. Não, pai, o leão está na rua. Que a pandemia, que não sei o quê, e tem muitos motivos, sempre vai ter um motivo. Mas aprendemos aí que não devemos ser como este. Como a porta se revolve nos seus gonzos, ou seja, nas suas bases, a porta não faz, né? Pelo menos as porteiras de antigamente não faziam isso. Assim também o preguiçoso no seu leito. Dorme, não, um pouquinho mais. Bota o despertador toca. Aí ele oferece para você: parar ou soneca? Soneca, um pouquinho mais. Não faça barulho para não acordar o bichinho. Deixa o bichinho quieto, deixa a bichinha quieta. E o bichinho vai crescendo, a vida vai passando. Chega o dia do vestibular. Ai, meu Deus do céu, corre. Por quê? Preguiça. Não administrou bem o seu tempo. Adiante, querido. Pois não, Lucas, pode passar. Eclesiastes 9 diz assim, queridos, quanto àquela questão de chega uma coisa para você fazer, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de namoro para quem é solteiro, uma oportunidade de noivado, qualquer oportunidade que chega, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Se não dá, não pegue.
Se não pode com o pote, não pegue na rodilha, já dizia lá em nós. Então, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Chegou na sua mão para fazer, faça. Está nas suas forças, está nas suas possibilidades, faça. Ah, pastor, me lembrei aqui dos irmãos, né? Cada vez que eu ia conversar com um deles ali, dá para você tocar na igreja? Pastor, eu estou muito ocupado, mas dá. Rosivaldo, dá para tocar na igreja? Pastor, eu tenho um Uber, mas dá, pastor, dá. Está dentro do contexto. Chegou as mãos para fazer. Foi chamado por Deus para aquilo ali. Wesley, dá para cuidar da máquina fotográfica da igreja? Dá para tirar foto? Pastor, eu estou estudando e tal, mas dá, pastor. No dia que for necessário, estou lá. Chegou as tuas mãos para fazer, meu amigo, faça. Porque chegará um dia que chegará o dia da sepultura. E na sepultura ninguém vai levar nada. Nem tampouco lá dá para fazer nada. Se você tem que fazer alguma coisa, é enquanto vivo. Se eu tenho que fazer alguma coisa, é agora, o tempo é esse. Não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Adiante. Se algo deve ser feito, isso aí é uma frase minha, depois de muito jejum e oração, foi que eu consegui falar bonito assim. Se algo deve ser feito, Elisandro, Pedro, Natanael, irmãos, se algo deve ser feito, e Deus te chama para fazê-lo, seja diligente, levante-se e diga: eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, faço já, e faço com excelência. Não seja meia boca não, faça bonito, faça legal, padrão Adecandel. Faça legal, faça algo grande, faça algo bonito, que depois alguém diga assim: foi fulano, foi Arimatés quem fez, foi Maria quem fez. Coisa feia, coisa chata, sabe o que é? É depois alguém dizer: quem foi que fez isso? Foi fulano. Ah, logo vi, porque fez mal feito. Por isso que eu digo, irmãos, se tem algo para você fazer, faça, mas faça bem feito para Deus. Se tem que cantar, ensaie. Se tem que tocar, se prepare. Se tem que pregar, prepare-se para pregar. Se tem que recolher a oferta, recolha bem recolhido. Não deixe um banco lá para fazer. Faça e faça bem feito. Nós somos chamados por Deus dentre os mais excelentes. Para sermos o quê, doutora? Sermos uma doutora excelente. Aleluia. Então, somos excelentes já. Agora eu tenho que fazer com excelência, até para fazer jus ao nome que Deus nos tem dado. Amém, querido? Então, digo sempre isso. Se tem que fazer algo, levante-se. Diga: eis-me aqui. Como disse Isaías, quando o Senhor disse: a quem enviarei? Aí ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se levantou, Deus colocou palavra na boca e ele saiu a profetizar. Por quê? Porque era um homem diligente e aproveitava bem o seu tempo. Adiante. Como utilizar o tempo para a glória de Deus? Priorizando o relacionamento com Deus, servindo ao próximo, desenvolvendo dons e talentos, planejando e administrando o tempo. Irmãos, eu trabalhei por muito tempo como planejador de paradas de manutenção. Alguns irmãos daqui sabem o que é isso. Roberto sabe, Josadac sabe o que é, Júdice sabe, também trabalhou, né? Então, numa parada de manutenção, a gente tem que aprender a planejar e administrar o tempo. É você pegar uma torre de processo daquela, uma esfera, lembra da esfera de gás? Você pega uma esfera daquela e você vai planejar como abrir, dar manutenção e fechar, em questão de semana. Uma parada de manutenção de uma refinaria, sendo a unidade pequena, é em torno de 10, 13 dias, 11, 10, 11, 12, 13 dias, a depender do tamanho. E ali tem lucro cessante, e não é dinheirinho pouco, não é muito dinheiro. Tem um mercado que te espera, tem um mercado que você precisa abastecer. E aí a Petrobras faz um estoque básico para atender enquanto para. Se chegar o dia de voltar e não voltar, de quem é a culpa? Do planejador, que não previu o parafuso, que não previu a junta, que fez um planejamento errado, que não botou a quantidade de pessoas para trabalhar corretamente, que não se lembrou que tinha necessidade de 3 guindastes, ele só botou 2, quando precisou só tinha 2. Então, olha o nível de responsabilidade, de você trabalhar com o tempo e entregar no momento certo, na hora certa e até antecipadamente. Porque quantas e quantas vezes aconteceu do superintendente chegar e dizer: o quê? 13 dias é muito, encurta para 10. Mas não dá assim, bota mais gente,
vamos melhorar aí a compra de materiais, o que faltar a gente vai comprar, dá os recursos, e você tem que encurtar o cronograma para 10 dias, ou 9 dias, como já aconteceu. E aí se não der, a culpa é sua, porque você não previu. Então, a mente do cristão tem que ser essa, a mente de planejamento. Nós estamos muitas vezes relaxados e não planejamos. Está entregue a Deus, Deus vai fazer, Deus está, né? Ele é quem vai fazer e tal. Sim, meu amigo, mas o que é que você vai fazer? A sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é o planejamento que você tem para a sua vida, por exemplo, daqui a 5 anos? Quem será Tácito daqui a 5 anos? Onde estará Rodrigo daqui a 5 anos? Onde estará Eliezer daqui a 5 anos? Eu não posso prever, mas eu posso me esforçar. Como será a sua empresa daqui a 5 anos? Como será a sua empresa daqui a 5 anos? Você planeja ou você entrega ao Deus dará? Aposentado também se planeja. Aposentado também se planeja. Como é que, sabe, irmãos, vai ser o meu dia de amanhã? Hoje eu estou aposentado porque eu planejei minha aposentadoria. Você que está aposentado, quem sabe você também se planejou. Então, em tudo, priorize o reino de Deus, o relacionamento com Deus. Claro, Deus primeiramente. Servindo ao próximo, desenvolvendo dons e talentos e planejando e administrando o seu tempo. Adiante, Lucas. A utilização sábia do tempo envolve o planejamento e administração das atividades. Estabeleça prioridades claras e crie uma rotina equilibrada, reservando tempo para a família, o trabalho, os estudos e, claro, ninguém é de ferro, um descanso também. Adiante, Lucas. Evite o desperdício de tempo em distrações, em atividades fúteis. Eu não estou fazendo nada, ou eu tenho até o que fazer, mas eu vou ver aqui o TikTok, eu vou dar gargalhadas, eu vou ver aqui as mensagens de WhatsApp, e nisso eu vou me envolvendo, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa que fica no meu juízo, dizendo, olha, você tem que fazer isso e aquilo outro. Pode acontecer com você, e você vai se deixando levar. Quando você pensa que não, passou-se 2 horas, e você ali, naquele engodo, como dizia minha avó. Então, evite o desperdício de tempo, distrações. Eu não quero dizer que você não veja o seu WhatsApp, porque hoje as coisas funcionam pelo WhatsApp. Há pessoas que vendem e compram e negociam pelo WhatsApp. Mas sabe, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É a administração desse tempo aí. Seremos cobrados por isso. E às vezes nos perdemos nas atividades fúteis, buscando discernir então o que é realmente importante e significativo nas nossas vidas. O que é mais importante para você fazer? Qual é a coisa mais importante para eu fazer amanhã? É uma consulta médica, então de manhã cedo logo você já faz o café, já se prepara e já vai para a sua consulta médica. Porque você priorizou. É trabalhar no consultório de psicologia? Então pronto, já me programo para amanhã, está tudo certinho. É culto de Santa Ceia? Já prepara o paletó, já prepara a roupa. Eu tenho uma irmã que ela, no dia de culto, ela já coloca a bolsa, o vestido, a sandália, deixa tudo em cima da cama, tudo pronto. De tarde, logo cedo, ela já está tudo prontinho. Mas tem outros que não, deixa para a última hora. Agora, eita, e a bolsa que não combina com o cinto, e o cinto que não combina com o vestido, e que não combina com a bolsa, tudo de última hora. Bota, tira umas 10 vezes. Não, é auxiliadora, porque ela é muito prevenida. Ela é muito precavida. Então evitemos o desperdício. Pode adiantar, meu amado. Remindo o tempo por quantos dias são maus. Compreendendo a urgência do tempo e vivendo com propósito e paixão. Adiante, querido. Então, dentro dessa questão de compreendendo a urgência do tempo, em Efésios 5, 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então reconheçamos a brevidade da vida e a importância de aproveitar cada momento para a glória de Deus. O que é então remir o tempo? É ter sabedoria no bom uso do tempo, é não desperdiçar o tempo, é não ser nécio, é ser sábio, ser sábia no uso do bom tempo. Adiante, queridos. Vivendo com propósito e paixão. Então, ao compreender a brevidade dos dias, somos motivados a viver com propósito e paixão. Façamos uma autoavaliação.
após essa mensagem, ou até agora mesmo, de nossas prioridades e atividades, buscando alinhar nossa vida secular com os propósitos de Deus. Eu tenho que estar alinhado. O que eu penso, o que eu quero, quais são meus planos, com o plano de Deus que está sobre todas as coisas. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus tem preparado para mim? Tenho que saber, eu tenho que estar ligado nisso daí. Pronto, Lucas, pode adiantar. Dedique tempo para descobrir e perseguir a vontade de Deus para a sua vida. Coloque-se a serviço do reino de forma frouxa. É assim? Eu vou fazer aqui. Eu vou ser diácono na igreja, mas eu vou de qualquer jeito. Eu vou ser obreiro na casa do Senhor, mas não estou nem aí. Vou lá no dia que eu puder, no dia que eu não puder, não vou. Não. Coloque-se a serviço do reino de forma ardente e diligente. Aquela chama de novo convertido tem que estar sempre ardendo no nosso coração. Adiante, Lucas. Então, quanto a esse aproveitamento do tempo, nós podemos dizer que precisamos também evangelizar, aproveitar para ganhar alma para Jesus. Jesus está voltando e temos que administrar o nosso tempo para ganhar alma para Jesus. Isso envolve participação ativa nas atividades da igreja. Aqui está o presbítero Bruno, que é o líder do DEPEN. Domingo, por exemplo, é culto de missões. Vamos trazer gente para a igreja? Vamos participar da evangelização? Então, isso envolve participação ativa em atividades evangelísticas da igreja, o engajamento em projetos missionários, o compartilhamento pessoal do evangelho com amigos, ou seja, pregar o evangelho com familiares, colegas de trabalho e até pessoas desconhecidas. Recentemente, ia com a auxiliadora no médico, e aí eu desço para ir no laboratório com ela. O laboratório já não era mais ali onde íamos, e escuto uma pancada de uma batida. Bum! Quando eu olho, um carro tinha batido num motoqueiro. Foi o que eu fiz. A auxiliadora tinha saído um momentinho, ela estava bem, deixei-a bem e corri para atender aquele homem. Sabe o que eu fiz? Orei por ele. Senhor, dá calma. E expliquei para ele: olha, eu sou pastor, eu quero orar por você. Ele estava consciente. Já é a segunda vez que isso me acontece. E sabe o que eu quero dizer, irmãos? Naquela oportunidade ali, aquele homem foi alentado, foi evangelizado, porque eu aproveitei o tempo, o pouco tempo que eu tinha questão de minutos, porque a auxiliadora estava em jejum e ela é diabética, ela tinha que sair rápido. Mas ali eu estava com o olho em auxiliadora, mas remindo o tempo, orando por uma pessoa. Ainda tive tempo de orar pelo rapaz que tinha batido no rapaz da moto. Acalmei um, acalmei outro, chamei o SAMU, entreguei para o médico, fui embora cuidar da minha esposa, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu não sabia se aquele rapaz ia sobreviver, eu não sabia, teoricamente ou praticamente ele estava bem, mas não sei por dentro como é que ele estava. Então eu tinha que evangelizá-lo, ganhar tempo, irmãos, ganhe tempo. Pastor, eu posso ganhar tempo? Posso, como? Não perdendo tempo, com futilidades. Adiante, Lucas, já estamos partindo para o final. O tempo que temos disponível deve ser usado estrategicamente para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. Eu não estava preocupado em trazê-lo para a Candelária, eu estava preocupado em apresentá-lo Jesus Cristo, o reino de Deus. Eu só disse que eu era pastor, mas eu não disse para aquele rapaz que eu era pastor de Candelária, e nem disse para ele: venha para a minha igreja. Não, eu estava preocupado com o reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar preocupados com o reino de Deus. Há momentos em que eu digo: venha para cá, porque eu sei que eu vou cuidar bem. Adiante. Então, outra vez citando aquele versículo, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Adiante, Lucas. Adiante, Lucas. Estamos partindo para o final já. Próxima conclusão, então, irmãos. Aproveitemos as oportunidades que nos são dadas para evangelizar as almas perdidas. Jesus está voltando, queridos, e nós temos que ser breves, nós temos que remir o tempo, pregando a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, você tem que pregar a palavra. Você não está obrigado a convencer ninguém, você não está obrigado a arrancar um aceito a Jesus como Salvador. Pregue a palavra, o mais Deus fará.
mas não deixe de fazer o apelo também. Convide a pessoa, aproveite todo minuto que Deus lhe tem dado, para que você viva intensamente o plano de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa aplicar dia após dia esses conhecimentos e mais aquilo que Deus ainda vai lhe revelar. Lhe desafio a mergulhar um pouco mais nesse tema, administração do tempo, a mordomia do tempo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, que eu acho difícil, de repente você hoje foi despertado. E mesmo que você já ouviu falar, por favor, mergulha mais um pouco nesse tema. É muito gostoso de aprender sobre a mordomia do tempo. E na próxima quinta-feira a gente está voltando aí com a mordomia das finanças. E vamos agora concluir ficando de pé, queridos, por favor. Eu quero convidar Pedro para dar os anúncios. Pedro, Arimateus, por favor, secretário. Os anúncios do final de semana. Meus irmãos, a paz do Senhor. No sábado de manhã, círculos de oração dos jovens e das crianças, às 9 horas da manhã. No domingo, pela manhã, a escola dominical, mas antes da escola dominical, há o momento de confraternização, de consagração ao Senhor, e também o café. Geralmente tem o café com comunhão. E à noite, o culto será no domingo à noite, às 18 horas, o culto com o Departamento de Missões. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Deus tem dado um tempo para cada um de nós. No próximo domingo, portanto, culto de obra missionária, onde Deus certamente irá nos despertar mais uma vez para o trabalho da evangelização e também trazendo notícias e missões. Amém? A consagração será com o coral da igreja e com o departamento de missões juntos, fazendo aqui a consagração a partir das 8 horas da manhã, onde todos são convidados também a participar. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus a palavra de hoje e o culto que ministramos aqui no nome de Jesus. Quantos querem orar comigo? Há algum pedido de oração especial? Sim ou não? Muito bem. Eu e minha casa também precisamos de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra esta noite, pelos louvores que entoamos a Ti e por todos os irmãos que aqui vieram ouvir e também Te cultuar esta noite. Ó Deus, Tu és aquele que está sobre todos nós, nos orientando e nos fazendo crer, Senhor, que o tempo está findo e que cada dia mais precisamos estar na Tua presença, recebendo as orientações. Que em nome de Jesus, e que pelo Teu Espírito Santo nos leve para casa, sabendo que nós estamos na Tua vontade. Em nome de Jesus, fica conosco, é o que te pedimos. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor. Gostaria que as irmãs do DEFAD e as que fazem a coordenação viessem até aqui, por favor. E a gente tem um informe bem rapidinho, irmãs, bem rapidinho, por favor. Podem sentar 1 minuto. É que nós estamos devendo essa informação às mulheres da igreja. O ano passado nós fizemos o acampamento feminino, Mulheres a Caminho do Palácio, e estávamos devendo essa informação, esperando somente a data, né, e fechar com o hotel. E eu quero dizer que, graças a Deus, já vamos começar as inscrições. Venham até aqui. São 10 de 6 de 147. Você falar com você aqui o valor. É 6 de 147. Então, amadas, nós queremos dizer que a partir de hoje já vamos começar as inscrições
para o acampamento feminino que fizemos ano passado no Hotel Barreira Roxa. E demoramos mais porque esse ano a gente estava esperando uma negociação para que o preço não ficasse tão alto, mas já queremos aqui informar que a partir de hoje já pode fazer inscrição com a irmã Maileide e a irmã Albanita. Levanta a mão aí, Maileide e Albanita. Thelma vem aqui falar do preço. Thelma terá algumas informações. A paz do Senhor, queridos. Irmãos, graças a Deus, fechamos o nosso acampamento. E será dia 1, 2 e 3 de setembro. Com certeza, as mulheres da igreja vão todas. E o preço, o menor preço que nós conseguimos, 6 prestações de aproximadamente 147, eu não sei bem esse quebradinho, certo? Então, nós temos um prazo para começar agora a pagar, certo? Ficou bem maleável, acessível. Então, vamos entrar na sexta-feira à tarde, jantaremos. Sábado, café da manhã, almoço, janta, coffee break. E domingo, café da manhã e almoço. Certo. Nós estamos fazendo uma pequena inscrição. Para quê? Para algumas coisas que a gente vai fazer no acampamento. Então, nós contamos com vocês. Vamos fazer um exército de mulheres para cantar, orar, louvar, brincar também. Tem também aquela parte recreativa, que ano passado todo mundo gostou, certo? E os detalhes a gente vai dando à medida que for chegando o pessoal para fazer a inscrição, tá bom? Alguma dúvida a gente vai ficar ali para tirar, tá bom? Obrigadão. Recebamos todos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.